Os Nefilins são criaturas cuja veracidade foi questionada ao longo dos tempos. É dito que atingiam alturas de 138 metros, fazendo um homem parecer um gafanhoto na presença deles. Eles atormentaram o homem durante o curso da criação e sua existência, e seu efeito sobre o mundo é acreditado ser a razão para o dilúvio bíblico. Neste vídeo, vamos discutir sobre os Nefilim com o objetivo de atrair as pessoas para ler as obras dentro da Bíblia, para que possam acompanhar mais de perto a palavra de Deus. Se você gosta deste conteúdo, inscreva-se no canal. Os Nefilim são citados logo no começo da Bíblia em Gênesis 6, 4. Ora, naqueles dias estavam os Nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Os Nefilins eram os valentes que houve na antiguidade, varões de renome. E também aparecem ou são citados, ou citados seus descendentes, durante toda a Bíblia, e também em outras fontes. Por exemplo, o livro de Enoque, que conta a história de um homem chamado Enoque, que era filho de Jared, pai de Matusalém e bisavô de Noé. É dito que Enoque viveu 365 anos e que ele nunca morreu. Deus o levou para os céus, onde ele permanece até hoje. Os textos de Enoque são divididos em 3 partes: as semelhanças de Enoque, o livro das parábolas de Enoque, o livro dos gigantes, o livro dos sonhos e visões e o livro dos relógios. Enoque é mencionado pelo nome na Bíblia Sagrada, e seus textos sobre a criação compartilham muitas semelhanças e terminologia com o livro de Gênesis. O capítulo 6, versículos 1 a 4 de Gênesis, conta ao leitor que os Nefilim eram produtos da relação entre os filhos de Deus e as filhas do homem. Sabemos que existem algumas interpretações dessa origem dos Nefilins sobre a questão de saber quem eram os filhos de Deus. As mais famosas é que eles seriam a descendência de Sete, e as filhas dos homens seriam os descendentes de Caim. Mas isso não explica os filhos dessa relação nascerem gigantes e valentes, dentre outras coisas. Outra interpretação seria que os filhos de Deus referem-se aos anjos, também conhecidos como os caídos, e as filhas de Adão referem-se às mulheres humanas. Sendo que a Bíblia cita os anjos como filhos de Deus por diversas vezes, e faz sentido pelo fruto ter nascido gigantes, faz sentido eles serem o motivo da degradação humana, e o motivo de Deus destruir a humanidade com o dilúvio. Também bate com o castigo que Deus deu a alguns anjos que não guardaram o seu principado em Judas 1, 6. Independente da interpretação que você acredite, não tem problema nenhum. Gênesis é misterioso em muitos detalhes. Mas nesse vídeo vamos seguir a linha de que os filhos de Deus eram os anjos caídos, que escolheram sair dos céus para conhecer as filhas dos homens, ok? Seguindo sobre o livro de Enoque, é dito que 200 anjos desceram do céu para a terra, e em vez de obedecerem à vontade de Deus de observar e ajudar os humanos de forma positiva, eles se apaixonaram pela beleza das criações divinas. Os vigilantes, como eram conhecidos, desejaram explorar com suas mãos em vez de apenas observar com os olhos, levando-os a ensinar aos humanos técnicas e tecnologias que não deveriam ser conhecidas. Os vigilantes ensinaram aos primeiros humanos armas, cosmologia, espelhos, feitiçaria e muito mais. Os mais notáveis entre os anjos caídos são chamados de Shemi-Hazar, que era o principal líder, Artikov, Remachel, Cocabel, Armumahel, Ramel, Daniel, Siquel, Baraquel, Azael, Hermane, Matarel, Ananel, Setauel, Samchiel, Sariel, Tumiel, Turiel e Yeradiel. Os nomes deles têm variações dependendo da tradução. Os 200 caídos são também responsáveis não apenas pelo cruzamento com mulheres humanas, mas por realizar perversões que contaminaram as criaturas da terra e do mar, resultando na corrupção da criação divina. Essas práticas e outras ensinadas pelos vigilantes levaram as pessoas a acreditar que os Anunnaki, das antigas civilizações sumérias, eram alguns desses anjos, que faz bastante sentido, até no sentido deles se dizerem deuses, para obterem adoração e confundir os homens, até hoje. Com a terra corrompida, Deus decidiu inundá-la. No entanto,
A criação gerada pela mistura entre o céu e a terra sobreviveu ou ressurgiu um tempo. Existem diversas teorias sobre isso, e até o que Deus teria feito depois disso. Vou deixar no final um vídeo do qual explico isso melhor. Voltando, da mesma forma que os 200 anjos caídos são referidos usando títulos, os Nefilim são referidos como gigantes em diferentes regiões, e até mesmo por homens famosos. Essa última referência pode estar relacionada ao conceito de semideuses que era comum no mundo antigo. Os indivíduos que resultaram da união entre o céu e a terra eram dotados de grande força, tornando-se grandes heróis e lendas. No entanto, esses indivíduos não pertenciam a Deus e ao seu povo, mas eram adorados e lembrados por crenças pagãs, sendo referidos na Bíblia como homens famosos. Isso explica muitas histórias gregas, hindus, sumérias e várias espalhadas pela terra. O motivo pelo qual os Nefilim são referidos como homens e não gigantes pode estar relacionado à diversidade de formas e tamanhos que eles possuíam. Conforme mencionado anteriormente, alguns deles foram descritos como tendo cerca de 450 pés de altura, ou 138 metros, enquanto outros eram mencionados como tendo apenas 7 ou 9 pés de altura, por volta de 2,5 metros a 3. Para as pessoas da época, essas alturas poderiam fazer com que esses seres gigantes parecessem mais humanos em comparação com outros Nefilim de diferentes regiões. Essas regiões são mencionadas pelo nome ou pelas pessoas que descenderam delas. Alguns desses grupos mencionados na Bíblia são os Anaquins, os Amites, os Refaim e os Filisteus. Entre eles, os filisteus possuíam uma cidade chamada Gate, e foi de lá que um famoso gigante surgiu. Esse gigante foi chamado de Golias, conforme mencionado no texto massorético, e é registrado como tendo 9 pés e 9 polegadas de altura, que são 3 metros. Como sabemos, Golias foi derrotado por Davi, originando a história do oprimido que triunfa. Nos tempos modernos, essa história é mais conhecida por Davi do que por Golias. No entanto, especula-se que as mutações genéticas possam estar relacionadas à condição de Golias. É teorizado que Golias sofria de disfunção da hipófise. Essa teoria é apoiada pelo fato de que o terceiro filho sem nome de Golias possuía 6 dedos em cada mão e em cada pé. Esses elementos são apresentados como uma tentativa de explicar a presença de gigantes e sugerem que sua existência era resultado de mutações genéticas. Mas sabemos que isso não é necessariamente falso. A diferença está no fato de que a existência dos gigantes é um resultado direto da mistura entre a semente celestial e os corpos terrestres, e não de erros na genética humana como um subproduto da teoria da evolução. Voltando a Enoque e seu segundo livro, encontramos o nome Grigori, que é considerado o mesmo que os vigilantes mencionados no livro 1. Os Grigori estão localizados no 5º céu e são descritos como tendo aparência humana, mas sendo de um tamanho maior do que o dos grandes gigantes. Devido à sua contaminação das criações terrestres, eles foram confinados à camada menos magnífica do céu. Enoque pergunta aos anjos que o acompanharam durante sua visita celestial por que os Grigori parecem murchar e ficar em silêncio. Eles contam como os Grigori eram liderados por um príncipe chamado Saturno e como desceram à terra contra a vontade de Deus. A inclusão do nome Saturnael levou a crenças de que essa é uma forma de Satanás, pois Saturno é mencionado no segundo livro de Enoque como tendo sido lançado de uma grande altura junto com seus anjos. Essas pequenas e grandes diferenças entre os livros de Enoque e a Bíblia levaram muitos a acreditar que as obras de Enoque não são inspiradas nem canônicas, o que não quer dizer de fato que Saturnael fosse Satã, mas sim um dos que caíram para ter as mulheres como suas. O interesse pelas obras de Enoque foi revitalizado quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos em 1947. O pastor da tribo de Tamira deixou seu rebanho para procurar animais extraviados e acabou encontrando uma caverna. Ao jogar uma pedra no interior, ele ouviu o som de cerâmica quebrada. Ao investigar, ele descobriu os jarros intactos contendo os pergaminhos enegrecidos pelo tempo. No entanto, essa não foi a única vez em que as obras de Enoque se perderam, pois em 1773 ocorreu uma redescoberta. A razão por trás desse breve relato da história em torno das obras de Enoque é que sua validade é questionada. Nos primeiros dias do cristianismo, as obras de Enoque foram consideradas canônicas pela Igreja. No entanto, devido aos interesses dos homens, o livro de Enoque não apenas deixou de ser aceito como canônico, mas foi denunciado como heresia, banido
suprimido e considerado para ser destruído em segredo. Daí a sua descoberta e redescoberta ao longo dos anos. Não estou afirmando que o livro de Enoque é ou não inspirado, e mesmo que ele não seja inspirado por Deus como os outros, não seja escrito diretamente por Enoque, não quer dizer que ele seja totalmente errado. Ele deverá ter seus erros, mas pode ter base com as histórias passadas de pai para filho naquela época, perto do dilúvio. Vale ressaltar que Sem viveu até os tempos de Abraão. Enfim, a vida e os escritos de Enoque merecem um vídeo próprio, e se você estiver interessado, deixe-me saber se gostaria de ver uma explicação mais detalhada sobre esse assunto nos comentários. Seguindo, a história dos Nefilim é fascinante e intrigante. Sua supressão e redescoberta apenas contribuem para a chama das obras de Enoque. Os vigilantes, encarregados de guiar a humanidade, buscaram tocar a imagem de Deus com as próprias mãos. Cheios de tentação e desejo, entregaram-se à luxúria e se tornaram caídos, não mais celestiais, mas pecaminosos, como os descendentes de Adão e Eva. Eles ensinaram aos seus pupilos os segredos do conhecimento proibido. E uma vez que esses segredos foram revelados, não poderiam ser desconhecidos. Sua descendência criou uma força que se elevou acima do homem. A face da terra foi devastada por suas façanhas, e os seres humanos foram caçados e quase levados à extinção. Deus olhou para a terra e viu apenas maldade pelas mãos malignas de seus anjos caídos e dos homens. Eles não apenas contaminaram os humanos, mas também teriam contaminado os animais. Deus decidiu inundar a terra, salvando apenas Noé e sua família. No entanto, os Nefilim persistiram. Esses gigantes, do tamanho de montanhas, ou sobreviveram ao dilúvio, ou talvez a intromissão dos anjos na estrutura genética tenha escondido o gene do gigantismo na família de Noé, pronto para reaparecer através de sua descendência. Ou eles voltaram a pecar. Talvez. Existem muitas questões que podemos discorrer, teorizar e debater. Nos cards colocarei um vídeo que fala de todas essas questões. Eram eles anjos mesmo? Mas os anjos não se casam, eles não são espírito. Como Anaquins, filisteus e outros povos tinham descendentes de Nefilins, eles sobreviveram ao dilúvio. Existem possíveis respostas para todas essas indagações. Não estou decretando nada como fato aqui. Estamos discutindo as teorias que existem e as possibilidades. Nada que venha a contradizer a Bíblia, ela sempre é o norte. Como mencionado no início deste vídeo, o objetivo é despertar seu interesse pelas obras e histórias da Bíblia. Se o seu interesse foi aguçado, então leia você mesmo o texto original. Não confie apenas nos comentários de outros para formar sua opinião, pois Deus não tem agenda, apenas a verdade. Ele é a verdade e nós estamos o buscando. Claro que não vamos saber de tudo em nossas vidas. Algumas coisas talvez só saberemos quando nos encontrarmos com Ele no céu. Se você tiver alguma sugestão sobre assuntos relacionados à Bíblia, gostaria de ver serem abordados, por favor, comente abaixo. Tenho muito a falar de Nefilins, dos tempos antediluvianos e do próprio dilúvio. Sempre tendo a Bíblia como o norte, claro. O próximo vídeo será longo e tratarei sobre o mundo antes do dilúvio. Terá uns 30 minutos. Quando sair, deixarei ele aqui nos cards. Por enquanto, peço que assista esse vídeo que falo sobre Gênesis 6, os filhos de Deus, se eram mesmo anjos ou não. Te vejo no próximo vídeo e que Deus te abençoe.